Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos vendo nesse novo programa do canal Chai. Boa noite, Marina, boa noite, Pablo, boa noite, Nazareno, que a gente já vai apresentar. Muitas pessoas perguntam o que é o canal Chai, né? Por que canal Chai? O Chai é um nome que vem dos Kaxinawá do Acre, né? Que pega uma região amazônica, Peru, etc. E eles têm uma expressão que diz metade de mim em você, metade de você em mim. Chai quer dizer isso. Metade de mim em você, metade de você em mim. E o canal Chai, Caminhos para o Bem Viver, foi um canal que surgiu para conversar não sobre o desenvolvimento, seja sustentável, seja cultural, etc., mas o bem viver, que é uma contribuição dos povos originários, principalmente dos Andes, né, que falam sobre o bem viver e viver bem. E então, o bem viver, em síntese, quer dizer você está em harmonia consigo, harmonia com o outro, harmonia com todos os outros, harmonia com a natureza, harmonia com o cosmos, harmonia com a Terra, né? E essa contribuição trazida pelos povos originários, ela hoje ela inaugura uma nova forma de pensar na vida, onde a centralidade não é o desenvolvimento ou qualquer outra coisa, a centralidade é a vida. Tudo que acrescenta vida, individual e coletivamente, ela é importante para o bem viver, né? Diferente do viver bem, porque viver bem é uma coisa muito externa, né? E o bem viver ela parte da gente, parte das pessoas, integra numa rede de relações com o coletivo. E então a gente está vivendo um momento civilizatório em que o centro é a vida, e o canal Chai acredita que possa contribuir nesse sentido para o crescimento da vida. Bom, eu antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria que a Marina e o Pablo do canal Chai se apresentassem e já avisar que a Vera não vai estar presente hoje, já era de se esperar, porque ela está com problemas de saúde, está em rápida recuperação. Nos próximos programas ela estará presente. Vera, professora da Universidade Federal do Maranhão, né, que trabalha com cultura de paz, com desenvolvimento sustentável, etc. Marina. Eu sou Marina Barros, trabalho com educação aliada à arte, porque eu acredito de maneira rigorosa que a arte ela é fundamental para transformar as pessoas. Então é por isso que eu sempre trabalhei fazendo essa aliança de arte e educação. E é uma alegria estar aqui com os meus parceiros, o convidado, e estou esperando aqui uma live maravilhosa, porque eu já li sobre o Nazareno. É isso, vamos em frente. Pablo. Bom, eu sou aluno da professora Vera, me somo aos desejos aqui de recuperação rápida, sei que ela está cada vez melhor, e sou músico, historiador, jornalista, radialista, e estamos aí, né, trabalhando para trazer mais conteúdo sobre bem viver para essa rede e alimentar a sociedade com coisas bacanas. Legal. Bom, como eu já havia falado, hoje nós estamos com o Nazareno Stanislau Afonso. O Nazareno é arquiteto, mas o Nazareno também é artista, ativista e artivista, né? Que junta a arte com a ação. E ele é artista plástico e fotógrafo que tem uma visão estética, né, aliada aos interesses sociais e com várias exposições nacionais e internacionais, onde já participou. O Nazareno tem prêmios, né, que se merecem destaque, como o Prêmio Lúcio Costa, com personalidade da mobilidade urbana em 2018, dada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal. E foi secretário de 3 municípios importantíssimos do Brasil: Santo André, Porto Alegre e o Distrito Federal, né? Secretário de Transporte de Santo André, 89,
em 92, de Porto Alegre, 93, 94 e do Distrito Federal, 95 a 97. E ainda mais presidente do Fórum Nacional de Secretários de Transporte Público e superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos de 2003 a 2005. Isso aí só para sintetizar, né? Porque tem muitas coisas que ele vai nos contar aqui e seria muito cansativo a gente falar todo um currículo, mas eu acho que essas coisas, essas questões e essas participações apresentam mais o Nazareno. Nazareno, você tem muito agradecemos pela tua participação aqui no programa, é uma alegria muito grande esse reencontro e você é uma pessoa que tem sido muito importante na mobilidade urbana no Brasil, depois você vai contar um pouco para a gente, como artista também, e é uma alegria grande você ter aceitado o nosso convite. Então, eu queria dizer que eu fiquei muito contente com o convite. O Hamilton é uma pessoa que é um amigo antigo, eu nem lembro de que época que a gente ficou acompanhando. E aí, ele teve também no Instituto Polis, do qual eu fui das pessoas que criaram, né? Foi um dos fundadores. E depois ele também é um amigo de um poeta muito amigo meu, que é o Ramiro da Conceição. Mora eu acho que lá no Espírito Santo, Vitória. E aí eu venho acompanhando as coisas dele, ele me passa e é por aí. E aí eu tenho minha trajetória de urbanista, onde eu atuo na área de mobilidade urbana. E desde que eu entrei na faculdade em 72, o que? 68, eu lá destravei, eu comecei a desenhar máscaras africanas. Dali eu fui indo, e com fotografia junto. E aos poucos eu fui entrando e a arte para mim é uma coisa que eu não consigo viver sem fazer. Hoje eu estava numa reunião, estou aqui com um desenho que eu já estou com ele aqui, ele só está esperando as cores entrar. O nanquim já foi feito. Legal. Nazareno, você tem uma experiência singular de ações, de reflexões, de participação, de gestão, né, na área de políticas públicas, e a tua figura se confunde muito com as políticas de mobilidade urbana, né, no Brasil, recentes, contemporâneas, né? A gente sabe que você, inclusive, foi um dos criadores desse termo, depois você poderia falar um pouco com a gente, né, sobre a mobilidade, não da mobilidade, do termo, né, mobilidade urbana, e a tua visão de artista também se entrelaça com tudo isso, né? Então a gente vai começar conversando com você para você contar um pouco a tua história, né? O que um arquiteto, né, formado em estruturas ambientais na USP, etc., desembocou nesse tema e contribuiu para a mobilidade urbana no Brasil. Eu acho que o que deu muito start foi um curso de inglês gratuito que eu fui. E lá a gente tinha um bate-papo no fim da aula e um engenheiro que estava lá, ele olhou e me perguntou se eu queria trabalhar no metrô de São Paulo. Aí eu digo, eu quero. Então eu fui para lá e fui estagiário em 1971. E de lá eu fui direto, fora as paradas para ser secretário, mas fui até me aposentar em 2005. E eu fiquei dentro do metrô. O metrô é uma grande escola, uma empresa fantástica. Está vivendo momentos difíceis agora, mas ela formou uma quantidade de quadros fantástico. A gente tinha era o princípio da própria empresa. Então aquilo lá me formou bastante. E junto com isso, eu tinha a minha militância política, né? Dessa militância política eu tive numa experiência interessante que era chamado Centro Pastoral Vergueiro, que era um centro que coletava material de
dos movimentos populares e até de organizações clandestinas. E o trabalho da gente era arquivar isso. Lá a gente criou também uma revista chamada A Propósito dos Movimentos Populares, e é que a gente fazia na época, né? A gente tinha de escrever, depois fazer, rodar no stencil, era uma mão de obra para o bichinho funcionar. A gente chegou a fazer, eu acho que 5 números. Então eu fiquei aí acompanhando por aí, e meu trabalho, eu fui um dos fundadores do PT, entrei antes mesmo da criação, que a gente chamava Movimento Pró-PT, e depois eu tive lá E dentro do PT eu era uma das principais referências da área de mobilidade, de transporte, né? É, é chato falar isso, mas sei lá. Mas eu coordenei o Conselho de Transporte do PT, e aí com aquele espírito de, de ser uma coisa plural, né? Então a gente tinha vereador, tinha movimento popular, tinha trabalhador de transporte, tinha todo mundo, e aí a gente começou a elaborar o modo petista de governar. E é um material que virou até um livro, e esse modo petista de governar nos encaminhou para assumir as primeiras administrações do PT. E nessa que eu fui inicialmente, eu fui para o Sindicato dos Arquitetos, fiquei lá 1 ano, 2, e do Sindicato dos Arquitetos eu fui para a Prefeitura de Santo André. Trabalhei com uma pessoa fantástica que foi assassinado, que é o Celso Daniel, e a gente se conheceu na militância das organizações que a gente fez parte, né? Fazia parte da mesma organização dele, e aí ele me chamou para trabalhar com ele. Então aí eu mudei para lá, tal, e fiquei lá os 4 anos do trabalho. Foi uma experiência e tanto. Cresci muito, montei uma equipe. Ele me deixou construir uma equipe, essa equipe se reproduziu pelo Brasil todo. Da minha equipe, por exemplo, saíram 8 secretários, eu e mais 7, para ter ideia assim do que era uma escola, né? E o Celso era uma pessoa que estava ali firme com a gente. E aí de lá, aí que eu fui chamado para trabalhar com o Tarso Genro, em Porto Alegre. Foi um trabalho também muito interessante. Eu fiquei só 2 anos, mas deu para a gente, eu e mais uma pessoa que eu gosto muito, que trabalha lá, é uma ativista, é a Mauri Cruz, e lá a gente elaborou uma proposta para Porto Alegre. O pessoal brinca comigo que eu fiquei 2 anos, mas eles ficaram implantando os próximos 10 anos. Então, eles pegavam as propostas e iam pondo para a rua, porque a gente focou muito de ter uma. E de lá, estava no segundo ano, o governador Cristóvão Buarque me chamou para trabalhar com ele. E foi onde eu fiz o trabalho mais profissional que eu mais tenho orgulho de ter feito, que foi um programa de paz no trânsito, que a gente conseguiu reduzir em 3 anos 50% dos mortos e feridos aqui. 50%. E o mais interessante é que a gente fez isso, e a partir de lá a frota cresceu enormemente, saiu de 600 e poucos mil para quase 3 milhões, não, 2 milhões e pouco. E a população também, e os indicadores para a gente saber se o programa está indo bem é mortos por 100 mil habitantes ou mortos por 10 mil veículos. Então isso continua caindo, mas cai em número de mortos. É muito interessante. Foi assumido pela população do PF, mudou o governo até contrário ao programa,
E ele continua. Hoje morrem 200 e poucas pessoas e o Departamento de Trânsito resolveu não dar mais estatísticas anuais. Ele só dá trianual para dar É alguma interessante relevância. isso, né, Nazareno, porque é muito raro essa proposta de paz no trânsito, né? Porque envolve muitos outros aspectos. Isso aí é total bem viver, né? Talvez o que a gente mais precise hoje nas cidades é paz no trânsito, né? Na relação entre as pessoas. Inclusive uma proposta que você uma proposta que você falava muito nos anos 90, tá ouvindo? Nos anos 90 era uma cidade sem carros, né? Você até escreveu um artigo Caminhos Possíveis de uma Era Pós-Automóvel. Né? Olha que interessante. Já nessa época, porque levantava-se como utopia, né? Mas a pergunta que o Nazareno fazia, inclusive nos textos dele no próprio Instituto Polis, era justamente o seguinte: é possível uma cidade sem carros? Daí todo mundo começava a pirar, né? Puta, como? Mas como? Mas se cidade voltada para carro, se a cidade serve ao carro, se a cidade... E aí surgiu um conjunto de conteúdos. Você poderia falar um pouco sobre isso? Não, eu posso. Isso aí, as pessoas até durante um bom tempo, quando eu chegava para alguma palestra, eles falavam, lá vem aquele cara que quer queimar carro na rua. Sabe? E eu metia pau no automóvel logo que eu começava a falar. E eu dizia, quer um transporte de qualidade, critique o automóvel. Critique os privilégios dados ao automóvel. Então eu ficava com isso, batendo nessa tecla. Aí depois, em 98, eu soube que na Europa eles criaram uma jornada chamada Na Cidade Sem Meu Carro. Né? E aí eu fiz uma viagem para lá, né, representando praticamente, nem bem representando o Brasil, mas eu fui em nome da NTP e do Instituto Rua Viva, que foi outro instituto que, que eu ajudei a criar. E Instituto Rua Viva tem até o nome, porque eu terminei brigando, eu digo porque eu batia mais nisso. Eu queria tirar a palavra transporte, trânsito e, e colocar uma palavra que era mobilidade, onde estava tudo dentro. Porque na hora que eu colocava a mobilidade, eu podia comparar os dados de automóvel com os dados de ônibus, andar a pé, bicicleta e tudo mais. Então a gente brigou com isso. Quando o Lula ganhou em 2003, a gente teve eu e a Hermínia, você conhece, né? Uma figuraça. Ela, exato. A gente brigou muito porque eu queria que chamasse a Secretaria de Mobilidade. E aí a gente brigou até que ficou Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade. Certo? Aí passou hoje, se você olhar a maior parte das prefeituras, os caras já tiraram o transporte, o trânsito às vezes tem uma Secretaria de Trânsito, mas ela virou Secretaria de Mobilidade. E hoje ela é Secretaria Nacional da Mobilidade Urbana. Né? Então, pegou, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque desse jeito a gente podia comparar um com o outro. Né? E então, esse trabalho no DF me deixou muito, muito feliz pelo resultado, e esse resultado, como ele vem, de alguma forma, se mantendo. Né? E o mais bonito foi isso, a gente fez uma marcha pela paz no trânsito e chamamos todo o pessoal para ir para... A gente tem o eixo monumental que liga o aeroporto ao centro, que é um eixo rodoviário. Isso é uma coisa que quem não é de Brasília não sabe, mas a cidade foi planejada com rodovias e não com avenidas. Então, o que acontece? A cidade é toda cheia de rodovias, até com canteiro central, local ali do lado para você parar o carro. E aí a gente levou todo mundo para
para esse local, que tem 6 pistas, 3 de ida e 3 de volta, e chamamos todo mundo ali para uma marcha pela paz no trânsito. Nós levamos mais gente do que as diretas. Tinha mais de 30 mil pessoas, andamos 5 quilômetros, só com música New Age e música clássica, nenhum discurso. Foram ministros na época do Fernando Henrique, todos os secretários do DF, foi todo mundo. Aí tinha gente cadeirante, a CUT foi de branco e azul, só podia usar branco e azul na manifestação. Então foi emocionante. Eu fui para casa e fiquei quase doente, tanta emoção. Mas foi um negócio muito bonito. A gente teve o apoio de uma experiência também muito bonita aqui, que foi o jornal, que o jornal comprou a briga também, né? E até a Rede Globo. Na época, o Alexandre Garcia, ele era um dos âncoras principais da Globo, e ele tinha perdido um filho no sinistro de trânsito. Então ele vestiu a camisa, então tudo que a gente fazia, ele estava junto. E esse Correio Brasiliense, que eles ficavam colocando primeira página, sabe, das questões. Então foi uma briga bem interessante. Aí tem um deputado aqui chamado Luiz Estevão, que ele lutou o tempo inteiro contra o programa. Aí ele resolveu sinalizar os controles de velocidade, que foi uma das coisas que deu mais resultado aqui. Na época que a gente foi implantar, só tinha em Campinas, e aí a gente colocou 330 pontos de controle de velocidade. O pessoal ficou louco. O Silvio, né, que você conhece, ele de vez em quando ele reclamava de mim. Ai, nada, eu não consigo mais andar agora, por tua culpa, em São Paulo. Mas foi um trabalho bem bonito, porque ele não foi um programa de uma secretaria, foi um programa de governo. Então, a secretária de saúde tinha um papel, da educação outro, das obras outro, da segurança. Isso aí que foi a coisa mais bonita do processo. E o resultado é que isso foi abraçado pela população do DF, né? Então, a população abraçou. E por isso que está reduzindo as mortes até hoje. Nazareno, antes de passar a palavra para a Marina, para o Pablo, etc., só para completar, Marina, completar essa pergunta que eu fiz sobre a era do pós-carro, né, do pós-automóvel, você falava muito e continua falando em rua viva. O que é uma rua viva? Existe uma rua morta? Como é que é isso? O que é uma rua viva? Aí foi bem interessante. Eu estava eu deixei de ser secretário em 88. Aí a gente resolveu criar um instituto. Mas na época a gente tinha uma outra coisa que eu não sei se você vai lembrar. A gente tinha feito um trabalho que a gente chamava Teses na Associação Nacional de Transporte Público. Existia uma comissão de urbanismo. E lá a gente fez todo ano a gente levava a gente chamava de tese, mas era um trabalho, né? E aí a gente inventou um negócio chamado não transporte. E essa palavra não transporte, ela tinha como princípio seguinte: em vez de você tem de reduzir a necessidade de deslocamento. Então a gente colocou aquilo ali, e aquilo lá teve um impacto grande. No Congresso a gente conseguiu levar praticamente quase todo o Congresso para assistir à nossa mesa, porque a gente falava assim: olha, pode ser que vocês deviam pensar que pode ser que o congestionamento seja uma solução e não um problema. Porque aí a gente vê onde é que estão os problemas com o congestionamento. Aí a gente defendia que a cidade devia ser descentralizada, que tinha de fazer subcentros e outras coisas mais. Aí quando a gente foi fazer o instituto,
a gente ficou na briga de ser um instituto, o instituto como é que eu chamei agora? Não transporte. Aí o pessoal, pô, como é que a gente vai fazer um instituto que chama não? Não transporte. Aí deu maior discussão, aí outra coisa que a gente defendia era a palavra mobilidade, para a gente incorporar tudo junto. Então a gente resolveu trazer o nome do instituto, é Instituto da Mobilidade Sustentável. Só que aí a gente achava que desse jeito não ia pegar tanto. Aí a gente criou o nome Rua Viva. Então ele ficou Instituto Rua Viva, que era uma rua com humanidade, com isso que você está aí do bem viver e tudo. Foi isso que. E o Rua Viva até hoje está vivo. A gente tem uma empresa que chama Cidade Viva. Eu estava até reparando agora que está o ITDP, junto com outras entidades, aí estão fazendo um conjunto de live chamado Ruas Vivas. Sabe? E tá aí, é isso que está. Nazareno, você tem uma história, uma trajetória de vida tão bonita, uma trajetória profissional muito importante também, né? Você passeia pelo urbanismo, você passeia pelas artes plásticas, fotografia, literatura, e o mais bonito que eu acho, sempre aliado a interesses sociais, a cidades sustentáveis. Então, eu pergunto para você o seguinte: que políticas públicas podem ser tomadas no sentido de ocupação do espaço, na perspectiva de construção de uma sociedade do bem viver? Do direito à cidade. Certo, olha, nós temos uma questão que é estrutural na organização das nossas cidades, né? A partir do momento que o carro foi criado, ele no começo, os caras ficavam desesperados quando ele andava a 30 km por hora. Sabe? Eu tenho alguns comentários disso, né? Outro que o cara estava atravessando a rua e disse: gente, vamos atravessar rápido que ele já nos viu, o carro, né? Então ele era um drama, era uma coisa como fosse um animal raivoso na cidade. E aí o que acontece? Ele virou ele virou uma cultura mais do que uma política pública. Então as pessoas, aquilo lá virou uma coisa que as pessoas, um desejo quase, né? Que as pessoas querem o automóvel de um lado, para ele ser valorizado como cidadão, né? Para ele poder se deslocar, ver a família, levar a família para viajar, todo mundo junto e outras coisas. Então, o automóvel, ele terminou fazendo isso, mas como é que isso acontece? Acontece que, para ele fazer isso, ele tinha de ser um predador. Ele tinha de estar consumindo o sistema viário, para ele. Então, o que a gente chama de via pública, a gente chama via do automóvel. Porque ele ocupa da via pública de 80% a 90%. E ele transporta por volta de 30%. Tem em alguns lugares mais, como Brasília, algumas cidades do interior de São Paulo, parece que Ribeirão, vai mais de 40%. Mas em todos os lugares varia de 20% a 30 e poucos por cento. E o resto ele está tirando dos outros modais, do deslocamento a pé, da bicicleta, e por isso que a palavra mobilidade era legal, porque a gente, quando vou falar, a gente tem de ver tudo. Quando a gente, e aí eu digo a gente porque eu também estava lá na elaboração, a gente criou a lei de mobilidade. Um dos pontos da lei de mobilidade que, na época ainda do Lula, né, o Ministério da Economia, eles eram pró-carro totalmente. Então, tudo que a gente falava para o transporte público, eles iam lá e riscavam. Então, a gente fez essa lei
E era a maior briga, porque ele ia, fazia, então eles cortaram muita coisa, mas alguns a gente foi pondo assim meio escondido, eles não deram tanta bola. E uma delas foi isso. A ocupação da via pública deve ser proporcional para cada modal do que ele transporta. Então, o que está na lei de mobilidade diz o seguinte, diz que o automóvel, se ele transporta 30% ou até 40%, ele deveria ocupar do sistema viário de 30% a 40%. Então, o que a gente fala é que para a cidade ser uma cidade de cidadania das pessoas, a via pública é um elemento estrutural, sabe? Porque ela que faz a democratização do uso da cidade. Porque o que você faz hoje na cidade? Você pode... exemplos assim como... Até isso é difícil. Por exemplo, em Brasília, a gente fecha esse eixo rodoviário que eu estava falando todo domingo. Ele fica inteirinho fechado. E aí as pessoas andam de bicicleta, andam a pé e não atrapalha coisa nenhuma. Né? E como é difícil em outras cidades fazerem isso. O Dia Sem Carro, por exemplo, foi na Europa eles resolveram fazer isso. E qual é a proposta? Eles cercavam a área central toda e a pessoa poderia sair do centro, mas não poderia voltar antes das 6 horas da tarde. Né? E lá só podia andar transporte público, bicicleta e a pé, era esse, e também na época eram os carros elétricos que já tinha, estou falando 98, acho. E aí eu olhei aquilo ali, eu fui para Palermo, achei fantástico. Eu digo, meu Deus do céu, isso aqui eu vou chegar lá, os secretários vão fazer isso assim na moleza, né? Olha, você não sabe a dificuldade para fechar uma rua. Tivemos uma experiência aqui que ela fica quase até ridícula. A gente fez a Secretaria de Mobilidade, né? A Secretaria de Transporte e Mobilidade lá do governo Lula. O máximo que eles fizeram foi fechar o canteiro central na frente do prédio da coisa. E tiraram os estacionamentos durante o dia. A gente brincava. Queremos que durante um dia alguma coisa não circule carro. Um dia. E fechar uma rua é uma coisa... Como aquele um dia sem carne, né? Lembra? Um dia sem carne nas escolas, etc., né? Na época da Indina, da Marta, acho que aconteceu isso. Um dia sem carne nas escolas. É uma coisa que vem nessa pegada. E aí o que era? Aí o que eu falo é isso. Você pode fechar a via, você pode fechar até a cidade para um jogo de futebol, para uma festa. Isso ninguém não tem problema. Mas se você coloca a palavra sem carro, aí não pode. É impressionante como isso é uma coisa que está entranhada assim nas pessoas, dentro das veias, né? Então, toda vez que é como se você fosse tirar a liberdade dele. Então, quando a gente faz um estacionamento e cobra, ai meu Deus do céu. Quando na realidade é o contrário, né? Quando a gente tem um estacionamento gratuito, eu estou passando dinheiro diretamente para o dono do carro. Certo? Eu estou subsidiando, por isso que a gente gosta de usar a palavra subsídio ao automóvel. Então, a gente subsidia quando a gente dá estacionamento gratuito. A gente subsidia quando deixa o automóvel ocupar mais do que o direito dele. Eu até brinco, eu falava, algumas pessoas ficavam assustadas. Eu digo, nós estamos fazendo tudo errado. Em vez de fazer ciclovia, ciclofaixa para ônibus, corredor para ônibus e tal, nós devíamos fazer corredor para os carros. A gente diria onde é que eu separaria os 30% para o carro passar e o resto deixa que a gente se vira. Né? A andar a pé, calçada, as cidades seriam fantásticas se a gente fizesse isso que está na lei de mobilidade. Só isso. Era só
segregar o carro aquilo que ele tem de direito, né? E há uma coisa, você não tem ideia, aqui em Brasília, a polêmica que deu com o estacionamento rotativo, a Zona Azul. Mas assim, é uma crise monstruosa aqui. Até o PT foi contra. É uma coisa, é algo que a gente fica olhando assim, não acredita, né? Como é que a. Mas estamos ainda nessa batalha para ver se tem estacionamento rotativo. E a. Não, para mim era isso mesmo. Só tava. Então eu estava dizendo assim, eu acho que um elemento estrutural para a gente enxergar a cidade do futuro é exatamente o automóvel se restringir às condições dele, do que ele transporta, e não mais do que isso, porque aí ele está usurpando uma área que não é dele. Se ele transporta 30% e ocupa de 80% a 90% do sistema viário, não é em Brasília, isso é geral, quase, todas as cidades. Não, isso não tem dúvida. Esse é outra batalha que a gente faz, né? E o pessoal agora, o que é que eles estão querendo? É um ecocongestionamento, certo? Vamos pôr todos os carros elétricos. Aí eles andam, vão ocupar igual que eles ocupam hoje, se todo mundo um dia tiver dinheiro para comprar carro elétrico, e aí vai diminuir a poluição, mas você vai ter um ecocongestionamento. Certo? Não, a questão mesmo só que isso não resolve as outras coisas que eu estava dizendo. Quer dizer, a cidade, se a gente pegar, nós temos experiências lindíssimas, que o cara pega isso em Barcelona, se vocês fuçarem por aí, vocês vão ver coisas incríveis que eles fizeram. Pegaram a cidade e foram estreitando as vias e fazendo parques, fazendo local para bicicleta, né? Então você tem agora mesmo, né? A França, eles estão querendo eliminar o carro de alguns lugares, entende? Então eu me lembro de um projeto lá que tem em Paris, ao longo do Sena, e tinha uma via que circulava quase expressa. Aí o que eles fizeram? Fecharam essa rua para o automóvel. E ela hoje é uma grande praia de Paris, sabe? Se você quiser tomar sol, vai para lá, pô. Mas é durante todos os dias. Ela fica. Carro é proibido circular lá dentro. Você anda de bicicleta, pode andar com os carros B, pode fazer o resto, só não pode carro. Então é muito revolucionário quando você tira privilégios do automóvel. Você não estou tirando de. Você reduz o privilégio, certo? Porque tirar vai ser impossível, né? Eu queria até aproveitar que está se falando mais ou menos desse assunto, justamente para pautar um negócio. Que o Brasil ele tem digamos assim, uma série de tipos de cidades diferentes. Né? Para ficar talvez só em alguns tipos, você tem umas cidades muito grandes, como São Paulo, que tem características próprias e talvez características semelhantes a alguma coisa que você vê nos Estados Unidos, e tem cidades aí no resto do Brasil que tem um passado colonial, e que como São Luís, ou Salvador, que você vai ter até as vias com uma característica até medieval, talvez mais parecida com casos na Europa de transporte. E ainda temos o caso de Brasília, que é um grande monumento ao planejamento, mas que hoje talvez seja o futuro do pretérito. Porque, como tu mesmo estavas colocando há pouco, né, que a necessidade talvez de descentralizar a cidade para evitar congestionamento, para que as pessoas não percam tanto tempo lá, e talvez Brasília tenha tentado dialogar com um futuro que já não é mais desejável na época que foi feita. E tu tens essa experiência em Brasília. Então, são dois pontos só, espero que não seja muito confuso. Primeiro, eu queria saber se como o projeto de Brasília está dialogando com a realidade atual, das necessidades atuais.
porque foi algo planejado, né? Diferente de outras cidades que foram se resolvendo com o tempo, Brasília foi algo planejado. E até que ponto esse plano ainda está valendo. E num desdobramento seria como levar essas experiências para outras cidades que às vezes têm características físicas muito diferentes. Então, o que eu queria dizer de Brasília é que Brasília foi concebida em cima vamos dizer, de uma proposta que a gente chama Carta de Atenas. Essa Carta de Atenas, o que ela faz? Ela diz que a cidade tem de ser dividida por uso. Então, tem um lugar para educação, um lugar para trabalhar, um lugar para morar. Então, você vai e separa a cidade em fragmentos. E isso começou a ser muito questionado, até por nós, assim, os arquitetos, porque a gente queria a multiplicidade de uso. Quer dizer, o cara sai do trabalho, ele está perto de um comércio, ele pode morar perto do trabalho, que senão ele tem de morar longe. Certo? Você tem de arrumar um lugar para ele ficar para não misturar os usos. Então, a concepção básica de Brasília está em cima de Carta de Atenas, muito criticado. Eu fazia parte na Faculdade de Arquitetura de um pessoal que questionava a Carta de Atenas, né? E a gente defendia uma cidade mais social, integrada, com os vários usos, né? E convivendo juntos. Fora isso, o Juscelino, para conseguir fazer a Brasília no prazo que ele tinha, o recurso que ele tinha mais acessível era o fundo rodoviário, que pegava o fundo rodoviário, ele juntava do Brasil inteiro para cá. Aí o que ele fez? Para ele usar o fundo rodoviário, ele só podia usar em rodovia. Então, a concepção de Brasília é uma concepção de uma cidade concebida por rodovias. Então, diferente das outras, quando a gente fala, tem uma avenida principal na cidade, tem o sistema viário principal e secundário. Aqui não. Aqui, em todo lugar que você vai, é rodovia, 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 rodovia. Né? Então, ela tem lá aquele acostamento. Se vocês imaginarem, você tem imaginar Paulo, você teria a Consolação tivesse um acostamento, certo? Hoje, o que a gente chamaria de acostamento vira estacionamento, né? Que o pessoal vai e para. Então, Brasília, eu diria muito que ela é quase um anti-exemplo. Sabe? Hoje para vocês terem uma ideia, quem controla o sistema viário principal de Brasília é o DER. Não é nem outro órgão, é o DER, porque é só rodovia. E aí a gente tem esse lado, né? A cidade fica morta em alguns lugares à noite, ganha vida durante o dia, por causa dessa. Você anda, você tem o lugar das igrejas, você tem o lugar dos hospitais. Então, a Carta de Atenas foi muito, muito criticada pela gente, sabe? Aí teve a Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jacobi. Uma das coisas que ela falava era isso, até para a segurança. Quando você tem tudo separado, aquilo lá, por exemplo, agora eu olho para fora aqui na minha casa, eu não tenho nada. Assim, né? Ele bolou para ter uma área para atendimento de comércio. Só que esse comércio, ele terminou se diversificando, não deu muito certo também. Né? Então, tem uma área especialista em elétrica, outra especialista em restaurante, sabe? Essas áreas comerciais aí ao longo Fora a questão das cidades, que eram chamadas satélites, que a gente não chama mais, são cidades. Elas têm dimensão maior do que aqui o plano piloto, onde a gente está. E elas
E a gente tem defendido muito que ela tem autonomia, que ela se desenvolve independente daqui do plano piloto que a gente chama, né? Pra você ter uma ideia, 75% do desemprego era nessa areazinha do plano piloto. E agora ela está se espalhando, graças, certo? Mas foi Então, o modelo de Brasília é uma coisa que a gente não tem visto, né? É cheia de monumentos, é uma cidade de monumentos, né? E um monumento com uma visão aí pega mais o Niemeyer. Ele não gosta muito de árvores, sabe? Para não atrapalhar a visão das obras dele. A obra dele que é bonita. Então, se você pôr árvore, tiver um jardim junto, isso vai atrapalhar. Então, você vai ver que os prédios aqui, eles são tudo sem. E mesmo as árvores, a gente começar a plantar muita árvore, há uma cultura de, vou fazer, agora mesmo, eu estava ouvindo no rádio, que eles resolveram, tinha aí um órgão aí, eu não sei qual, e aí eles não tinham lugar para estacionar direito, cortaram as árvores todas, botaram o chão e pronto. E aí a cidade, então, há uma cultura, sabe, de cortar árvore, de fazer sistema viário para o automóvel. Então a gente tem obras gigantescas que duram. No fim do governo ela já está congestionada. Então, a outra coisa que a gente fala, na época que eu era secretário, entre 95 e 98, a gente estava fazendo um estudo de custo dos congestionamentos. Aí o rapaz que trabalhava comigo, e veio o Eduardo Vasconcelos, estava fazendo esse estudo, aí ele virou assim, gente, vamos rápido, senão a gente perde o congestionamento. A gente diz assim, qual o setor privado que faria uma cidade para ficar 30 anos ociosos, sistema viário? Então, o sistema viário do Brasil ficou mais de 30 anos totalmente ocioso. Você procurava congestionamento, certo? Aí o pessoal chegava para eu como secretário, está impossível andar. Eu digo, olha, eu queria que você fosse condenado a ficar 2 dias em São Paulo. Depois volta para cá para ver o que é congestionamento. Né? Então, hoje São Paulo está, dizer, Nazareno, diga. você falou de morte e vida das cidades, eu acho que vem uma coisa bem oportuna, é a tragédia que estão vivendo hoje em Porto Alegre, né? Isso. Que na verdade, é a morte da cidade, né? A morte da cidade, ela pode renascer, mas ela morreu para alguma coisa. Como é que um pensador de mobilidade, um artista, etc., pensa daqui para frente? Como pensar a mobilidade numa cidade como Porto Alegre? Que estruturas, que propostas, que pensamentos, que sonhos que têm que ser criados para renascer uma cidade diferenciada? É o que a gente diz, que às vezes um drama, uma coisa, ela é um momento de reflexão, né? Eu acho que aconteceu aí no Rio Grande, eu acho que vai ser um grande desafio, né, para todos nós. Né? Quer dizer, como é que a gente revive essas cidades? Os caras morreram, literalmente morreram. Né? E a gente estava eu estou agora, nesses dias aqui, até amanhã, eu estou numa reunião do Conselho das Cidades. E aí estamos todos nós, assim, boquiabertos, sem saber, né? Que pegou todo mundo, não pegou só os governos. O movimento popular e tal. Aí o pessoal dizia, e aí agora, o que a gente faz? Vamos reconstruir essas cidades? Ou vamos, antes de fazer um investimento gigantesco para conter os rios, para ele não crescer de novo, né? Então, tá muito difícil a gente pensar eu pessoalmente
eu enxergaria no primeiro momento. O primeiro é aquele. É o dramático mesmo, é o que o Lula está fazendo. Não deixar essas pessoas morrerem. Então, elas vão ter dinheiro para comprar as coisas de cozinha, vai ter dinheiro para comer, essas coisas. Isso eu não tenho dúvida. Agora, como é que você imagina você reconstruir uma casa que está debaixo d'água? E como é que você controla para que ela não seja invadida no ano seguinte, né? Então, eu vejo essas ações mais imediatas, mas eu vejo esse outro lado também, né? Da gente ter um tipo de ação para que a cidade volte a viver, porque hoje, você imagina, mesmo agora, a água abaixou tudo, não tem mais nada, aí você vai fazer o quê? Você vai limpar o barro e vai construir em cima desse lugar? Que outro lugar que a gente vai criar para as pessoas irem morar? A minha tendência é dizer que não dá para voltar para casa. Que é um drama, né? Porque aí não é só local de morar, é tudo, é a vida, é a família, as relações. É um negócio. Então eu acho que esse é um momento importantíssimo para a gente refletir, para a gente avaliar melhor as nossas cidades. E não só essas que estão ameaçadas, né? Então é complicado. A gente está nesse momento todo mundo quebrando a cabeça aí. Não sei como é que vai, não. Ô, Nazareno, eu fiquei assim encantada com 2 projetos que eu vi, que diante da crise que a gente está falando aí das mudanças climáticas, né, que estão acontecendo ao redor do mundo, eu vi 2 iniciativas que eu até me encantei. Uma é a despavimentação, que são ações comunitárias que estão acontecendo. Por exemplo, no Canadá, tem uma ONG que ela já tirou concreto para colocar plantação verde, correspondente a quase 5 campos de futebol. A Bélgica está fazendo a despavimentação em escala, em grande escala. Só o ano passado, eles descascaram 6.800 metros quadrados. A França está também tirando concreto, colocando plantas. Londres está cuidando dos jardins também, nesse processo. Outra iniciativa também que me encantou é a China, que ela selecionou 16 cidades que têm risco de muita enchente, e ela está usando isso aí, eu fiquei assim encantada, que os engenheiros me perdoem, mas eu me encantei. Eles estão usando recursos naturais para conter a água. Então, eles estão usando telhas verdes, que purificam, inclusive, a água da chuva, zonas de vegetação e material permeável. E eles colocam o seguinte, que a proposta é fazer uma infraestrutura bem grande de verdes para solucionar o problema das enchentes através da natureza. Eu me encantei com essas 2 iniciativas. Eu vi que Belo Horizonte parece que tem uma iniciativa pequenininha, né, de jardim de chuvas, né? Até o nome é lindo, né? Jardim de chuvas. Você acha que são viáveis essas iniciativas para o Brasil? Como é que, assim, a gente tem que pensar nas mudanças climáticas, né? Uhum. Eu andei também pesquisando, não, vendo, né? Essa que eles chamam, eu não sei como é que jardins, tipo jardim de chuva, não, você reorganizar a cidade para ela funcionar como se fosse natureza. Então você vai ver um local para a água escorrer, para acumular naquele lugar, você vai ter de tirar muito asfalto e concreto, porque ele foi um dos responsáveis, né? Nós enterramos, cobrimos nossas ruas. Você vê lá em São Paulo, é uma loucura. Todas só não fizeram em cima do Tietê, mas tudo que era córrego,
você tem uma via. Em quase todo lugar do Brasil que você vai, eles tamparam as coisas e asfaltaram. Aí o que acontece? A água vai muito mais rápido para lá, enche muito mais rápido. Isso aí a gente já falava um tempo atrás, né? Quer dizer, a gente deveria fazer as vias, vamos imaginar até algumas vias principais, mas nunca tampar os córregos, nunca pavimentar a cidade inteira, porque dá esse problema mesmo. Quer dizer, a gente já tinha isso, mas nunca a gente imaginou que a coisa pudesse chegar do que chegou agora lá no Rio Grande do Sul, né? Então, eu acho que isso é um aprendizado que a gente vai ter de ter. Vai ter de aprender com a natureza. E o difícil, cara, vai ser muito difícil essas coisas. Como é que a gente enfrenta essa cultura carrocrata? As pessoas, você faz qualquer coisa, tirando alguma coisa do automóvel, como eu digo, né? Eu fecho a rua, mas não escreva sem carro. Diga que é festa de São João, festa de não sei o quê, jogo de futebol, aí tudo bem. Agora, você fechar porque você quer discutir a cidade sem carro, é um drama. Eu sei disso porque a gente trouxe para o Brasil essa proposta e todo ano o MDT com Rua Viva a gente faz um manifesto da jornada na cidade sem carro. E aí a gente põe as coisas que a gente acha que tem de fazer para a cidade chegar lá, né? E essas experiências que foram feitas em todos os lugares melhorou a poluição, o comércio gostou, a cidade toda gostou, mas os caras morrem de medo. Toda vez que você... Eu divido o meu tempo aqui, minha casa, eu tenho uma casa... Tem um apartamento aqui em Brasília e tem uma casa em Pirinópolis. Lá em Pirinópolis, vira volta, eu ajudo lá o pessoal a pensar. E teve uma época que a gente tinha uma grande área do centro. Nossa, todo mundo gostou. Os turistas e os moradores. E o prefeito ainda morrendo de medo de fazer isso aí. A gente fez uma proposta de plano diretor que a gente fechou um monte de rua. Eu trabalhei nisso. Mas o que acontece? Não evoluiu, parou, desapareceu o projeto, sabe? Mas a gente já tem outras experiências onde, principalmente nas cidades históricas, eles estão tirando os carros. Então, eu acho que é um local que vai por onde pode ser que comece a... E o outro, agora, eu ainda não consegui. Nazareno, essas iniciativas que eu te falei, o Jardim de Chuva diz que a taxa de escoamento da água diz que foi de 70%, uma coisa que, pelo que eu li, não é uma coisa assim que tão difícil de fazer, mas você tem razão, exige mudança de mentalidade, né? Eu acho que agora, o que a gente teve com esse desastre é que a gente vai poder discutir coisas que antes não podia. Com muita dor, com tudo, com sofrimentos que as famílias tiveram, mas abre um outro espaço de diálogo, Até para discutir a lei das fake news, né? Até para discutir a lei das fake news, né? até isso. Não, o cara usar um momento desse para fazer fake news. Então aí, diferente de estar na campanha, a outra é atingir vidas, né? Então, eu vejo isso com muita dor, mas por outro lado eu vejo como a gente, já que a coisa aconteceu, a gente tem de ver como é que a gente evolui o país a partir de um desastre desse. Complementando o que já está se falando imediatamente, porque existe sempre um risco dessas políticas no sentido de que você precisa convencer a população da necessidade delas, porque se ela entender, como tu mesmo falaste, né, não pode dizer que é sem carro, diz que é festa de São João e tal, porque se ela não perceber aquilo como algo benéfico, ela vai, no jogo democrático, ela vai votar na oposição.
e aí você vai ter uma descontinuidade de qualquer maneira da ideia, né? Então, como trabalhar o processo de convencimento, de educação nesse sentido? É, a educação, ela atinge vários níveis para as coisas andarem, né? Uma é, como ela estava falando, a Mariana estava falando, dessas experiências. Ela tem de ser absorvida pela gente. E tem de ter alguma prefeitura que vai fazer. Aí o outro vai fazer. Aí qual é o trabalho da gente? É pegar essas experiências e multiplicar. É o trabalho que a gente está fazendo agora com o Sistema Único da Mobilidade, né? Então a gente estudou os outros sistemas únicos, pegamos da mobilidade, fizemos um texto comprido, fizemos outro que a gente distribui em evento, até que esse assunto deixe de ser para especialista e passe as pessoas percebendo como é que isso pode melhorar. Mesmo aqueles que querem a tarifa zero, o Sistema Único da Mobilidade é um instrumento fantástico para poder chegar, né? Então, esse é sempre o grande drama, né? Você pega, a gente não pode simplesmente achar que é aquela a solução de tudo. Então, a tarifa zero às vezes tem esse sentido, né? A pessoa diz, não, isso aqui é fantástico. Só o que a tarifa zero faz? Ela cuida da inclusão. Mas como é que entra a qualidade? A gente não quer só as pessoas andando no ônibus. Tá só falando agora em algumas, com o pessoal do movimento agora, nessa reunião, que ela estava dizendo que lá na cidade dela eles fizeram a tarifa zero no fim de semana. Aí o que acontece? Eles não conseguem andar mais no fim de semana, porque eles têm de esperar, os ônibus do fim de semana são menos e é muito mais gente andando. Então há uma queda de qualidade fantástica. Tem de esperar 1 hora para passar um ônibus, que ele consiga entrar no ônibus, os ônibus estão congestionados. Entende? Então o que a gente precisa fazer é estudar seriamente, não é uma ideia, isso aqui é fantástico, todo mundo acha. Né? A gente tem sentido muito isso, né? Ela parece que é a solução de todos os males. Eu digo, para eu fazer uma tarifa zero, eu tenho que democratizar a via pública, tem que baixar o custo do ônibus, eu tenho que fazer o ônibus chegar muito mais depressa, eu tenho de fazer uma forma de troca entre o governo federal e os municípios. O município se compromete fazendo não sei quantos quilômetros de ciclofaixa e o governo contribui com recurso X, o governo federal, traz o governo federal para conversar essas alternativas, e isso que está acontecendo agora também. Essa reunião que eu fui, a gente já começa a ver o governo federal entrando na gestão quase. Então, a gente fez uma discussão hoje só sobre renovação da frota. Foi muito interessante, sabe? A gente começa a ver. Aí o governo entra para apoiar a renovação das frotas, o governo federal. E isso vai dar um gap na qualidade muito legal nos municípios, né? Mas o município precisa se treinar para saber escolher a frota, para não degradar, né, para uma frota que vai envelhecer mais rápido, sei lá, qualquer coisa assim. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento aí interessante. De um lado, o fato de ter um outro governo que tem compromissos sociais, e agora esse desastre, e de alguma forma põe todo mundo para pensar a cidade. Você entende? E quando a gente pergunta como eu vou reconstruir alguma coisa, eu tô reconhecendo que aquilo é uma cidade, tá certo? E ela foi morta, ela foi destruída, é igual se estivesse numa guerra. Não é muito diferente de uma guerra, que a gente vê aquela cena toda arrasada. As imagens que a gente tem aí da Palestina.
Você olha isso, aí você diz, não está acontecendo só aqui, está acontecendo no mundo inteiro. Então, isso vai gerar, como você estava dizendo, experiências como essa dos jardins, para escoar água, um monte de coisa. Por quê? Porque isso aqui virou realidade. Aquilo que a gente dizia que podia acontecer, está acontecendo. Mas isso vai ser um exercício. Eu pego por mim, né? Tô com 76 anos, e eu já passei por um monte de coisa, e aí vem de novo. Pô, agora tem de pensar o que é que a gente faz com a cidade destruída. E eu não estou nem na Palestina, não estou em outros lugares que estão em guerra de verdade. Você entende? É até constrangedor a gente falar de algum problema diante do que está acontecendo em Gaza. Antes a gente falava isso, que era difícil falar, mas quando a gente vê o que aconteceu no Rio Grande, eu não quero comparar, mas é quase a mesma coisa, gente. Aquilo lá destruiu a cidade, não foi com bomba, foi com água. Mas ela destruiu a cidade, gente. Não tem papo. Destruiu. Pessoas morreram, as pessoas estão sem saber construir, né? A Complicado. Marina trouxe um dado para a gente durante a semana de que havia não sei se você quiser falar, Marina, só você tomar a palavra, tá? De que Não, havia não, imagina. Não, Pablo, uma a palavra está com você. é porque são os dados são seus, mas vamos lá. Que havia uma transferência de 10 bilhões de reais da Prefeitura de São Paulo para as empresas de transporte público, de ônibus, para sustentar a tarifa zero nos fins de semana, mas que haveria algum problema de racionalização desses recursos, porque ela percebeu, ou percebe-se lá na cidade, que o uso é muito baixo e que talvez esse recurso esteja sendo exagerado para um uso abaixo do esperado. O que levanta a questão de que você, em última análise, está transferindo dinheiro público para empresários. Né? E isso precisa ser sempre muito bem fiscalizado, ver o retorno do serviço e tudo mais. Então, até você já citou alguns exemplos nesse sentido, de outros lugares que estão aplicando a tarifa zero e tiveram problemas opostos até, né? Com excesso de uso. Então, a gente tem algum exemplo de equilíbrio já, em algum lugar onde a coisa chegou a um bom termo, que possa servir de pontapé inicial para ajustar os outros locais? Olha, Pablo, isso é uma discussão que a gente tem feito no MDT, né? Tem acompanhado, e eu tive algumas discussões, porque o problema é quando a pessoa trata a tarifa zero como uma ideia filosófica ou ideológica, sabe? Eu não conheço ninguém que seja contrário à tarifa zero, eu não sou. Agora, outra coisa ela inclui de uma forma radical. Tem lugar que multiplicou por 4 o número de usuários, certo? Por 5, né? Mas o normal é pelo menos dobrar quase. Então, isso significa que se eu tenho uma frota, eu tenho que manter aquela qualidade que já é questionada, eu tenho de ampliar a frota para incorporar essa população a mais. Então, o cara pensa de fazer isso, ver qual é o custo do transporte, né? Aí ele tem de trazer esse delta para dentro. Se ele não trouxer, o que vai acontecer? O que acontece em Maricá. O que Maricá fez? Ela foi progressivamente tirando o setor privado, colocando a empresa pública, né, para operar, mas dá uma olhadela lá, ela quase dobrou a frota. Mas ela tem condições, ela tem royalties, tem dinheiro e foi pondo. E quando a gente pega um município desse qualquer, que você não tem nem equipe técnica para organizar isso. Eu fui no município, eu não vou falar o nome dele, tinha 400 habitantes, 400 mil habitantes. Tinha 2 técnicos para fazer tudo, cara. Para bolar, para organizar o sistema de transporte e trânsito. Como é que a gente acha que aquilo lá vai funcionar? Tudo isso precisa de estudo técnico e tal, né? Então é o pouco que o governo agora está fazendo, ajudando algumas coisas com. Então, a gente não pode
mergulhar não pode mergulhar numa ideia só, entende? A gente tem de ver como é que se operacionar. Realmente, o elemento principal é o custo, certo? De onde vem o dinheiro? Ah, eu quero dinheiro do governo federal. Legal, mas o que é que eu vou dar em troca? Ah, quer dizer, eu acho assim, para uma prefeitura, se eu fosse governo federal, fosse passar dinheiro para a prefeitura, eu digo, não tem problema, vocês agora taxam congestionamento, criam um fundo de transporte, né? E toda nova construção, onde passar o transporte público estrutural tal, você vai taxar os imóveis que foram construídos no entorno. E vocês vão ter de fazer pelo menos 100 quilômetros de faixa exclusiva na cidade. Aí o município vai fazendo isso, há uma contrapartida. Aí você começa a enxergar a coisa acontecendo. Mas não desse jeito, né? Aí o cara, não, eu vou fazer no fim de semana. Né? Foi igual que essa menina que é do movimento popular, ela falou, pô, na minha cidade, eles colocaram o coisa no fim de semana e agora eu não consigo nem ver minha família no fim de semana. Porque eles mantiveram a frota igual, já tinha menos, era no fim de semana é uma frota reduzida, eles não ampliaram ela e aumentou enormemente o uso do sistema de transporte. Raro lugar que você põe a tarifa zero que não aumente muito o uso do sistema. Porque aí você pega o cara que tem uma bicicleta, ou ele anda a pé, eu estou andando, passa um ônibus do meu lado de graça. Por que eu vou usar minha moto, minha bicicleta? Eu vou pegar esse ônibus, muito mais fácil. Por que eu vou a pé? Deixa eu pegar esse ônibus, vou ganhar tempo. Então, aí tem uns que o pessoal reclamaram, dizer, para mim, isso aconteceu em Bolonha, numa experiência de sei lá quantos anos atrás, 50 anos ou mais, quando eles fizeram o transporte de graça. Um dos problemas que eles tinham era as pessoas, né, que dormiam no ônibus. Aí eu falei uma coisa dessa, você está com preconceito de morador de rua? Não estou preconceito nada, eu só estou constatando uma coisa que pode acontecer mesmo. Em vez do cara dormir na rua, ele dorme no ônibus, muito mais gostoso, bicho balança e tal. É o seguinte, a gente está já nos finalmente, né, do nosso tempo, e a gente gostaria de conversar com você, talvez não vai dar nessa oportunidade, mas pelo menos deixar uma deixa sobre essa relação do gestor, do pensador de mobilidade com o artista, né? É interessante que o gestor é o praticante do possível, o pensador do possível, né? E o artista é o pensador e o praticante do impossível. Uma vez me mandaram na internet um desenhozinho que estava uma pessoa pré-histórica desenhando na caverna um mamute com asas. Daí o rapaz perguntou assim, não, mas mamute não tem asas. Ele falou assim, isso é um poema, rapaz. Isso é um poema. Então, o artista enlouquece, né, enquanto o pensador de políticas públicas praticante, ele enxuga, ele pensa, ele racionaliza, etc., deve recursos e coisas dessa natureza. Né? Então, eu queria saber como que se dá esse diálogo, essa conversação do artista nazareno, né? Onde ele bebe na mobilidade e onde a mobilidade bebe nele, né? Essa relação, como que acontece, a relação estética, vamos chamar assim, para gerar um artista como você. Eu acho que eu mandei para vocês um trabalho de uma historiadora de arte, que ela analisou o meu trabalho todinho e foi ver a minha poética, de como é que eu construo, né, o meu desenho e como é que ele se relaciona com a minha vida. Então, o que acontece? O meu desenho ele termina tendo muita influência do meu trabalho com a mobilidade. Então, se for olhar meus desenhos, você vai ver, eu defendo, tem um artista plástico que eu
é o meu inspirador, chamado Hundert Wasser, que é austríaco, e ele era um militante de ecologista. Aí ele pegava os quadros dele e ia para as manifestações e levantava contra a usina, contra coisa. Até que ele percebeu que se ele começasse a se meter na arquitetura, ele conseguia fazer um diálogo disso melhor. Aí ele começou a defender uma arquitetura contrária a essa arquitetura que foi criada muito com a Revolução Industrial, que é a do padrão. Se vocês forem olhar qualquer dessas habitações, você vê que as janelas são todas iguais. Você não, se possível, põe uma cor só para dar um destaque numa parede, mas ela é todas brancas. Então, esse tipo de arquitetura, ele questionou. Então, ele diz a natureza ela tem uma diversidade. Só que depois que ela cresce, você vê que ele tem uma harmonia. Ela tem uma harmonia. Se vocês forem plantar um monte de árvore, daqui a pouco vocês olham e parece que foi concebida a ideia de pôr aquela árvore maior do lado da menor. Mas a natureza vai dar. Aí o que você tem que fazer? Você vai bolar uma casa influenciada pela natureza. Então a natureza não tem padrão, né? Então ele começou a fazer a arquitetura dele desse jeito, né? Os tetos eram todos com árvore em cima dos tetos e você não tinha nada igual. Os lustres eram diferentes, cada pilar era um pilar diferente, o piso não era plano, porque a natureza não é plana. E aí ele foi fazendo isso me influenciou, né? E aí, quando você for olhar os meus desenhos, ele tem muito disso. Ele tem prédios, os prédios estão entortados, o automóvel tem vida, tem olho, boca, né? O ser humano, eu divido, então tem um seio lá no meio do desenho, tem... Então, e é uma criação, uma coisa tão forte dentro de mim que eu não consigo parar de desenhar. Se eu fico meio parado assistindo alguma coisa, eu tenho que desenhar. Hoje eu estava lá na reunião, lá aí, uma reunião de uma manhã, aí esse desenho eu fiz ele, né? Ele está aqui todo em branco e preto, não sei se está bom, né? E aí agora ele vai ganhar cor. Né? E tem um pouco esse desenho aí, uma certa teia de cidade, né? Não sei, de habitação, uma coisa assim. Então ela tem, quando você vai olhar os meus desenhos, ele termina, ó, tendo aqui é mais fácil, você vê a cidadezinha aí, ao mesmo tempo tem um ser humano, aí aparece uma girafa lá no meio, sabe? Então aí os pássaros, eu gosto muito de pássaros, mas isso aqui, você olha e diz, não, é um estudo, pensei que o pássaro, não penso nada, lá acontece. Eu vou puxando os traços e daqui a pouco vai saindo o resto. Eu nunca... É uma inspiração mesmo, né? É uma inspiração mesmo. O máximo que eu tenho... É possível ilustrar a live com alguns desenhos seu? Pablo, agora é para o técnico a pergunta. Não, lógico, ele pode, vocês podem usar... Então manda para a gente ilustrar a live. A gente, digo o Pablo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que era legal vocês entrarem no Instagram. Meu Instagram é só arte. Eu raramente ponho uma coisa que seja de mobilidade, sabe? Então ele é arte. Então coloca o seu endereço do Instagram lá no grupo Nazareno. Então é fácil. Nazareno Stan, é o mesmo do meu e-mail. É esse o nome lá mas eu mando. Mas a primeira parte do e-mail é nazarenostan@gmail e o meu Instagram é Nazareno Stan. Nazareno? Então, vocês vão ter aí o que vocês podem fazer comigo. Nazareno, você pode mandar isso aí com uma imagem melhor, alguma coisa. Aí eu posso fazer, mas eu acho legal vocês navegarem no Instagram, porque o Instagram
um painel legal da minha arte, sabe? Pode No, deixar. no Facebook também. Teve uma época que eu juntei um monte de coisa e organizei, nem lembro mais como é que está no Facebook. Eu uso pouco. Mas então é isso, mas eu acho que fica mais interessante isso, né? Muito bom. Ter os contos também, meus contos são inspirações parecidas com o meu desenho, sabe? Eu começo a escrever uma coisa e aquilo lá vai me puxando outra. Ele só tem um maior, que é 3 páginas, quase todos são 1 página, 2 páginas. E... Eu já adianto que a gente vai precisar fazer outras lives, outras conversas. Nazareno, conversando com queria vocês. passar a palavra para a Marina e para o Pablo se despedirem, depois a gente se despede também. Você quer se despedir, Marina? Quero. Ai, Nazareno, nem sei o que falar, porque foi tão bom te ouvir, com tantas experiências que você tem para contar, e eu fico muito feliz do Hamilton trazer você aqui para falar conosco, e que agora também, depois da live publicada, que muitas pessoas possam ir lá curtir e compartilhar, porque é um aprendizado grande, a gente aprende, ouvindo você, a gente aprende. E você é um cidadão na acepção mais profunda da palavra, né? O trabalho para você não é uma coisa isolada, é uma coisa muito bonita, essa preocupação sua de juntar tudo, né? Arte, literatura, urbanismo, em nome de uma cidade mais saudável. Então, parabéns, e foi uma honra trazer você aqui e te ouvir, tá bom? Seja feliz. Aqui, ó. Pablo. Bom, mais uma vez agradecer a sua presença e comentar aqui que a qualidade de uma boa conversa é você ficar com a sensação de que os temas todos poderiam ser ainda muito mais explorados e que precisa, e essa conversa faz-se necessária que ela continue em algum momento. E eu gostaria já de estender esse convite. A gente precisa conversar mais sobre mais coisas. Legal. Bom, eu acho que os meus colegas já falaram tudo que tinha que falar. Eu lembrei de uma frase do Gandhi que eu gosto muito, que ele diz que a arte da vida é fazer da vida uma obra de arte, né? Então, eu acho que essa arte da vida que a gente está fazendo a partir do bem viver é uma obra de arte, né? A ideia é essa, né? Vamos chamar assim. E agradeço pela amizade, pela confiança, e agradeço pela conversa magnífica que a gente teve aqui. E eu espero que outras vezes a gente possa conversar um pouco mais sobre arte, cidade, arte, mundo, civilização, etc, etc. É isso aí, Nazareno. Até breve, né? Até breve. Eu queria agradecer também, porque vocês me instigaram para pensar sobre os temas mais recentes, né? Que eu ainda não acumulei uma experiência. A sorte é que as perguntas que vocês fizeram aí sobre o desastre lá do Rio Grande é um assunto que ainda eu estou 2 dias discutindo com o pessoal do Conselho das Cidades. E é muito legal, porque a gente conversa com o pessoal de ONG, movimento popular, e fora o próprio governo, como é que ele está vendo. Então, esses 2 dias foram muito ricos para mim de trabalho, e vocês me instigaram para eu pensar mais ainda nisso. Que legal. Muito obrigado, adorei, estou ao dispor de vocês, a hora que vocês quiserem, é só a gente marcar bonitinho que estaremos juntos.